Pois é. Episódio número 31, meu amigo. Número 31. E ninguém fica sozinho de uma vez, tá? Eu, com 45 anos, eu posso dizer isso com bastante autoridade. O colapso silencioso da amizade masculina depois dos 40. Nós vamos falar sobre isso hoje. Imagine que 11h40 da noite, a casa já está em silêncio, a esposa dormiu, os filhos dormiram, você está sentado na beirada da cama com o celular na mão. Eu tenho certeza que esse filme já passou na sua vida. Essa é uma cena que se repete na sua vida várias vezes. Já abriu o Instagram, já fechou, abriu de novo, conferiu os e-mails. Não tem nada de novo para você ver. Nada. E você sabe que não tem nada. Mesmo assim, você vai lá mais uma vez. Até que por algum motivo, abre a sua lista de contato. E começa a descer devagar. Cliente, fornecedor, família, contador, prestador de serviço, um antigo colega de trabalho, o pai de um amigo do seu filho, alguém da academia, o seu irmão, a sua irmã. Você ama o seu irmão. Eu sei que você ama. Eu também amo o meu irmão. Mas faz quanto tempo que vocês não conversam de verdade? E aí continua descendo na lista de contatos. Até aparecer aquele nome. Aquele cara que já foi o seu melhor amigo. Aquele cara que entrava na sua casa sem bater. Aquele cara que chegava sem avisar. Que sabia quando você estava mentindo, quando dizia: está tudo bem. Esse que eu te conhecia fundo. E hoje? Ele é só uma foto no perfil do Instagram, meu amigo. Vocês não brigaram, ninguém traiu ninguém, nem da sua parte, nem da parte dele. A vida simplesmente aconteceu. E vocês foram parados, foi parando de se preocupar um com o outro, e você continua descendo, até chegar ao final da lista. E percebe uma coisa estranhíssima, aquele sentimento horrível. Você tem centenas, ou talvez milhares de contatos na sua lista de contatos, mas não sabe para quem ligar. Eu não estou falando para ligar para pedir dinheiro, para não falar de trabalho, para não pedir indicação, não para resolver nenhum problema. Só ligar. Sabe aquela ligação assim sem objetivo? É só ligar para conversar e dizer assim: cara, eu precisava conversar. Quem é esse homem na sua vida hoje? Quem é o homem que sabe a verdade sobre a sua vida hoje? Porque nós, homens, fomos ensinados a ser durões, a aguentar tudo calado. Não é a versão que sua família conhece, não a versão que os seus funcionários conhecem, não a versão que aparece nas redes sociais, com roupas bonitas, com sorriso, né, numa casa bem arrumada, uma mesa bem posta. Quem sabe quando você está com medo, meu amigo? É desse que eu estou falando. Quem sabe quando você está cansado? Aquele quem sabe quando o seu casamento não está bem? Quem sabe quando você está preocupado com dinheiro? Aquele que sabe quando você está carregando
alguma coisa que ainda nem conseguiu colocar em palavras. Quem é esse homem? Talvez você até tenha um nome. Talvez até dois. Talvez. Mas não tenha nenhum. Porque ninguém fica sozinho de uma vez. Você vai ficando sozinho pelo caminho. Porque é uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Para quem não me conhece, meu nome é Elias Ramos, esse é o Método CAI, Corpo, Alma e Espírito. Aqui nós cuidamos dos 3 pilares do ser humano, e nós falamos aqui para homens acima de 40 anos. E eu tenho lido bastante sobre pesquisas feitas sobre homens da nossa faixa de idade, porque eles chamam a gente da meia-idade. E hoje nós vamos falar sobre a solidão silenciosa do homem depois dos 40. No caso, que é o meu caso, né? Eu imagino também que seja o caso de muitos de vocês também. Durante muitos anos, venderam para nós aquela história da famosa crise dos 40. Quando chega na meia-idade, o homem chega aos 40 e enlouquece. Compra uma moto, compra um carro esportivo, quer parecer mais jovem, começa a cuidar do corpo, da alimentação, da aparência, arruma um amante, aqueles que têm, larga o emprego, faz alguma loucura, e todo mundo diz: é a crise dos 40, sem saber, na verdade, o que está passando pela vida dele. Mas talvez a história verdadeira seja menos cinematográfica do que só a crise dos 40. E muito mais perigosa também, porque a crise é um evento. A crise acontece, ela tem explosão. É de uma vez que acontece. Tem testemunha, tem consequência, principalmente, porque todo ato tem consequência, toda ação gera uma reação. O que é que acontece com muitos homens depois dos 40 é diferente, é erosão. E a pior parte, quem sabe o que é uma erosão, na verdade, quem já viu isso de perto, é ninguém percebe a erosão acontecendo. Ninguém percebe. Que, assim, os deslizes ali são tão pequenos, a gente só percebe quando alguma coisa desaba. Primeiro, acabou o futebol. Depois, um amigo mudou, o outro casou, você se casou, vieram os filhos de todos, vieram mais responsabilidades, o seu pai envelheceu, sua mãe começou a precisar mais de você, seus filhos começaram a precisar de você mais, a sua esposa precisa de mais presença, o seu trabalho precisa de mais resultado. Todo mundo começou a precisar de você, meu irmão. E você começou a precisar de ninguém. Porque aprendeu a resolver tudo calado. Aprendeu a resolver problema, aprendeu a viver os seus fantasmas sozinhos, os seus medos. E esse talvez seja um dos maiores paradoxos da vida masculina. Quanto mais competente o homem fica, menos ele pede ajuda. Quanto mais ele aprende, menos ele pede ajuda. E quanto menos pede ajuda, menos as pessoas percebem que ele precisa delas. Até chegar um momento em que todo mundo precisa dele. E ele não tem para quem precisar. Quantas pessoas ligam para você quando existe um problema com elas? Agora responda outra.
Para quem você liga, meu amigo, quando o problema é você? Quando você tem um problema. Hoje nós vamos olhar para isso através daquilo que sustenta o método CAI, porque o corpo que carrega, a alma que sente e o espírito que precisa saber por que continua. Porque talvez o seu corpo ele esteja pagando uma conta que começou na sua alma e você nem sabe. E talvez a sua alma esteja tentando suportar sozinha aquilo que o seu espírito nunca foi feito para atravessar sozinho. Então, guarde uma pergunta. Nós vamos voltar nela mais uma vez, tá? Quem é o homem que sabe a verdade sobre a sua vida? E no primeiro bloco, nós vamos falar de você não ficou sozinho, você foi ficando pelo caminho. E existe uma coisa perigosa no homem de meia idade, que no caso é a minha. Ele consegue estar profundamente sozinho e continuar funcionando. Acorda cedo, trabalha, paga conta, resolve problema, dá atenção aos filhos, dá atenção à esposa, leva o filho ao médico, leva o filho à escola, busca os filhos onde tiver que buscar, treina, prepara a sua alimentação, vai à igreja, faz reunião, nem que seja online ou presencial, fecha contrato, faz visita, volta para casa, faz o que tem que fazer em casa e dorme. Acorda e repete. E repete. E repete. E repete. E assim vai. Nesse ciclo. Quem olha de fora vê um homem responsável. Esse cara é responsável. Sai cedo todo dia, chega tarde, não tem tempo para ficar na rua, em bar, o que é que seja. E talvez ele até seja. Só que nós cometemos um erro grandíssimo. Aprendemos a medir a saúde masculina pela capacidade de funcionamento. Enquanto produz, está tudo bem. Enquanto ele trabalha, está tudo bem. Enquanto paga as contas, está bem. Enquanto não reclama, está bem. Enquanto não desaba, também está bem. Mas estrutura nenhuma começa a falhar no dia em que cai, meu amigo. Nenhuma. Começou muito antes. E sem que você perceba, isso vai causando essa erosão na sua base. Ninguém acorda numa terça-feira, por exemplo, e diz: pronto, a partir de hoje não tenho mais amigos. Não acontece assim. É um jantar cancelado, depois o outro, uma ligação que você deixa para amanhã, uma mensagem que você deixa para responder depois. Essa semana está corrida. Depois a gente marca, depois a gente combina aquela visita, depois a gente sai para tomar alguma coisa. Quando as coisas acalmarem, a gente se encontra. Só que as coisas nunca acalmam. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos. E um dia, meu amigo, você percebe que o cara com quem você conversava toda semana agora recebe uma mensagem sua no aniversário. E se receber ainda, se você lembrar. Porque tem muitos amigos meus que eu não lembro. Se não aparecer notificação no meu celular, eu nem lembro. Pesquisas sobre amizade masculina vem mostrando uma redução importante nas redes de amizade próximas dos homens nas últimas décadas. O número ele só vai caindo
e variam muito dependendo da pesquisa e de como se define um amigo próximo. O que isso quer dizer, amigo próximo? Eu quero deixar essa ressalva clara, porque aqui nós não precisamos manipular números para tornar o problema sério. O problema já é sério. A direção geral é preocupante dos homens da nossa idade. Muitos homens estão chegando à meia-idade com redes sociais menores e com menos apoio emocional disponível. E isso importa porque a solidão não significa simplesmente morar sozinho. Você pode ser casado, você pode ter 3 filhos, trabalhar com 50 pessoas, frequentar a igreja, treinar numa academia lotada e mesmo assim estar sozinho. Porque presença física não é intimidade. Contato não é amizade. Conhecido não é amigo. Seguidor não é amigo, muito menos. Colega não é necessariamente amigo. E talvez você tenha chegado aos 40 com muita gente ao redor. E ninguém dentro. Você virou uma coluna, meu amigo. Todo mundo encosta em você. E a coluna não reclama, né? Em momento algum. A coluna só sustenta. Esse é o trabalho da coluna, sustentar. Só existe um problema nisso aí. Coluna também racha com o tempo. E normalmente começa por dentro. Você nem consegue observar antes daquela rachadura estourar por fora. Nesse bloco 2, nós vamos falar de como um homem perde os amigos sem brigar com ninguém. Pensa nos seus amigos dos 20 anos. Né? Dos 20, eu posso voltar lá até nos meus dos 17, 18, 17 anos. Onde você conheceu aqueles caras? Talvez na escola, na faculdade, no trabalho, na igreja, no futebol, na rua da sua casa, na sorveteria, naquele grupinho que ficava na esquina, na academia também, no quartel-general, quem serviu aí o Exército, as Forças Armadas do Brasil. Você percebe? São vários lugares que você consegue lembrar de onde você conheceu seus amigos. Você provavelmente nem saiu procurando amigos por aí. Existia um lugar que obrigava vocês a se encontrarem. Eu jogava futebol quase todos os dias quando morava no Brasil. Toda terça, toda quinta, todo sábado. Aqui eu cheguei a jogar 6 vezes por dia, por semana. E às vezes no domingo jogava 2 vezes ainda. Durante meses a gente fazia isso no Brasil, durante anos e anos. A amizade nasceu da repetição. Depois você ficou adulto, casou, mudou, no meu caso, né? Trocou de emprego. Aquelas pessoas que você convivia no seu emprego antigo já não convive mais. Com isso vieram os filhos, acabou o futebol, as dores começam a aparecer mais. Né? No caso, o meu joelho direito já está reclamando já há muito tempo. Às vezes um mudou de estado, mudou de país, outro divorciou, outro começou a trabalhar mais. Ninguém brigou com ninguém, ninguém. Do meu ciclo de amizade, ninguém brigou com ninguém. Os que estão vivos ainda estão todos espalhados por aí. Ninguém traiu ninguém. Só acabou o lugar onde a amizade acontecia naquele tempo. E como ninguém ensinou aquele homem a construir um lugar novo, ele perdeu os homens junto com os lugares que eles encontravam. E assim vai passando na vida do homem. Depois aparece outro problema. O homem não chama, porque chamar demais parece carência. 2 homens
estão com saudade um do outro. Dois querem se encontrar. E os dois pensam: ele deve estar ocupado. É um pensamento conjunto sem eles perceberem. Um pensando que o outro vai estar ocupado. E ninguém chama. Aí passa 2, 3, 5, 7 anos. E isso não é maturidade. Às vezes é orgulho fantasiado de discrição. E se você está esperando ser convidado para viver, meu amigo, esqueça. Virou passageiro da própria vida. E tem outra coisa. Homens muitas vezes constroem amizade fazendo alguma coisa juntos, não é? No futebol, no trabalho, na igreja, na academia, né? Nos treinos. Consertam alguma coisa junto. Pescam, fazem caridade juntos, ajudam a construir alguma coisa para alguém juntos, caminham junto. E mesmo assim, quando passar o tempo, cada um vai puxar para um lado, meu amigo, e ali as coisas vão se apartando. E enquanto as mãos estão ocupadas, a conversa aparece. Carl Lewis fez uma observação famosa sobre a amizade assim. Enquanto os amantes se olham, os amigos lado a lado, os amigos são lado a lado, olhando na mesma direção. E isso explica muita coisa. Talvez você não precise ligar para aquele amigo e dizer: precisamos conversar sobre os nossos sentimentos. Nenhum homem vai falar isso. Homem hoje em dia não procura nem terapeuta, nem sessão de terapia. Mas talvez você precise dizer: cara, sábado de manhã eu vou caminhar, vamos comigo? E na primeira hora vocês vão falar de futebol, na segunda de trabalho. Em algum momento, um dos dois vai falar a verdade. E isso eu garanto para você. A amizade masculina muitas vezes começa no ombro, antes de chegar na alma, meu amigo. Guarde isso. A amizade masculina muitas vezes começa no ombro. Um toque no ombro, um abraço, antes de chegar na alma. E nesse bloco a gente vai falar do corpo, quando a solidão entra na carne, o que acontece, tá? Agora nós chegamos no pilar corpo. Porque a solidão não fica apenas na cabeça, tá? O isolamento social prolongado está associado à pior saúde física e mental. Há associações com problemas cardiovasculares, sono, estresse e outros desfechos de saúde, meu amigo. Que se eu for falar aqui vai dar uma lista enorme. Isso não significa que todo homem solitário terá doença, tá? Não estou querendo colocar tag em ninguém aqui. Significa que conexão humana não é apenas uma questão sentimental. Sabe por quê? O organismo também responde ao ambiente social também. E pensa no ciclo. O homem vai ficando sozinho. Ele nem tem onde descarregar o dia, então encontra uma válvula de escape. Para alguns é a comida, para outros é a bebida, para outros é a droga, para outros é a pornografia, para outros é o telefone, o trabalho, a compra, apostas. 10. Se eu quiser que eu posso continuar. Qualquer coisa capaz de mudar rapidamente o que ele está sentindo. E o que acontece? Ele dorme pior e acorda mais cansado que quando deitou. Ele treina menos, ele come pior, ele já não vai querer preparar a sua comida mais,
Ele já não vai querer ir para academia nos horários que ele prometia ir. Ele não vai dormir mais do jeito que ele dormia. E cada dia que passa tem menos energia, muito menos energia. Dá uma hora dessa, 2 horas da tarde, 2h07, a pessoa já está quase dormindo já. Aí começa a não gostar do próprio corpo. E quando começa a sentir vergonha, meu amigo, o que ele faz? Se esconde cada vez mais. Começa a usar roupa larga, roupas escuras, recusa convites para ir na casa das pessoas, não quer aparecer em lugar nenhum. Começa a sentar no último banco da igreja. E aí o que acontece? O círculo fecha. O passo final volta para o primeiro. Isolamento, que chama isso. Ninguém ganha 20 quilos em nenhuma refeição. Ninguém perde condicionamento em um treino perdido. E ninguém fica sozinho numa sexta-feira, isso eu garanto para você. Acontece do mesmo jeito, é um dia de cada vez. Como para você chegar num corpo saudável, num corpo bom aparente, você precisa treinar e se alimentar todos os dias. E funciona também o oposto. E como justificativa perfeitamente razoável por dia. Por isso, meu amigo, por isso talvez uma das portas de volta seja o corpo. Mas presta atenção, corpo em companhia, porque existe um erro interessante. O homem percebe que está mal e decide, vou cuidar de mim. Aí compra equipamento, ou se inscreve na academia, contrata um especialista, um nutricionista, às vezes monta uma academia na garagem ou na casa, escolhe ali um porão, alguma coisa assim, acorda às 5 da manhã, treina sozinho, põe o fone de ouvido, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, vai ficando cada dia mais forte, mais resiliente e pior, mais sozinho. Talvez para esse homem o próximo passo seja diferente. Talvez um jiu-jitsu, um boxe, um futebol, corrida em grupo, porque tudo isso envolve outras pessoas. Academias no mesmo horário, talvez uma caminhada com outro homem. E não precisa entrar dizendo, você não precisa começar falando, estou aqui procurando amigos. Nós homens não vamos falar isso nunca, né? Vai parecer muito estranho, não vai? Só aparece. Só vai e faz o que tem que ser feito. Toda terça-feira, toda quinta-feira, no mesmo horário. Você vai ver as mesmas pessoas nos mesmos horários. Eu vou na academia, eu vejo as mesmas pessoas. Se eu for às 5 da manhã, ou se eu for às 4 da tarde, eu vou ver o grupo das 5 da manhã às 5, eu vou ver o grupo das 4 da tarde às 4 da tarde. Porque a amizade, ela precisa de repetição. Primeiro alguém vai saber o seu nome. Depois você vai começar a fazer perguntas sobre você. Perguntar por que você faltou aquele dia. Depois vocês conversam. Depois trocam o telefone. E meses depois você percebe, tem alguém já. A amizade masculina não precisa ser caçada. E nós não procuramos, nós não caçamos amizade. Nós, homens, não caçamos, mas ela pode ser plantada. Mas alguém precisa plantar, né? Ou seja eu, ou seja você. E nós chegamos agora na alma. E vamos falar do homem que não tem onde colocar o que sente. Eu falei já. Homens hoje que procuram terapia é a porcentagem mínima. E talvez aqui a conversa fique mais desconfortável ainda, tá? Se você já estava sentindo desconfortável no bloco anterior, essa vai ficar pior. Porque existe uma possibilidade de que você tenha colocado quase toda a sua vida emocional sobre uma única pessoa.
Uma única pessoa, sua esposa. Ela virou esposa, virou amiga, virou conselheira, pessoa para quem você reclama do trabalho, pessoa para quem você fala de dinheiro, para quem você fala de filhos, para quem você fala de medos, para quem você fala de família, da sua família, no caso, para quem você leva a sua frustração do dia a dia, a sua única fonte de amizade. Isso se você tiver uma amizade boa com ela, né? E nós chamamos isso, sabe de quê? Casamento forte. Só que nem sempre é, viu? Às vezes é sobrecarga na outra pessoa. Infelizmente, a sua esposa não precisa ser sua terapeuta, seu pastor, seu padre, seu sócio, seu conselheiro e seu único amigo ao mesmo tempo. Não tem como, ela não precisa ser, ela não precisa fazer. Nenhum ser humano deveria carregar todas essas funções. E ter homens de verdade na sua vida não diminui a intimidade do seu casamento. Já deixo aqui claro para você. Pode devolver o casamento ao tamanho certo que ele já deveria ter. Imagine uma terça-feira, a sua esposa diz: "Você não conversa mais comigo?" Hein? E aí você pensa: "Como não? Hoje eu falei da escola, falei do carro, falei do trabalho, falei da conta." Ela não está te pedindo informação, meu amigo. Talvez esteja pedindo interioridade. Saber como que você está. Como que você está. E você nem sabe como responder. Não porque você não sente nada. Você sente coisa até demais. Só não treinou transformar aquilo em palavras. Porque foi da forma que nós fomos criados. Homens sempre estarão sozinhos. E há anos, o homem que nunca fala de si com ninguém consegue apertar um botão às 10 da noite e virar profundamente comunicativo com a esposa. Por quê? A interioridade também é músculo. Se exercitado, meu amigo, pode ficar mais forte cada dia. Ela precisa ser exercitada. E talvez outro homem seja um dos lugares onde você aprende novamente a dizer: cara, essa semana foi pesada. E é só isso, às vezes, que a gente precisa falar. Não precisa chorar, não precisa fazer discurso, só uma frase verdadeira, só aquela. Porque uma frase verdadeira, ela abre uma porta. Agora olha para os seus filhos. Seu filho está aprendendo como um homem adulto vive observando você o tempo inteiro. Ele vê você trabalhando, ele vê você resolvendo, ele vê você consertando, ele vê você treinando, ele vê, mas só que ele vê se você tem amigos ou não. Ele vê você tendo amigos. Ele já viu um amigo seu entrar na sua casa simplesmente porque é seu amigo? Já viu vocês dois rindo sozinho? Já viu você abraçar outro homem de verdade? Já ouviu você dizer, cara, eu precisava de você. Porque se ele nunca viu, talvez ele esteja aprendendo que homem adulto não precisa de homem nenhum. E o pior, daqui a 20 anos, ele vai repetir exatamente a sua vida que você está tendo hoje. Não porque você ensinou a ele, porque você mostrou.
Só que a sua filha observa também, com certeza. E ela está formando dentro dela uma imagem do que é um homem. Talvez seja um homem responsável, trabalhador, provedor, mas completamente sozinho. E nós precisamos perguntar: é essa masculinidade que queremos transmitir para os nossos filhos? Depois vem os pais. Existe um dia estranho na vida de um homem, sabe qual que é? O dia em que ele percebe que o pai dele envelheceu. Talvez seja descendo uma escada, talvez subindo, talvez entrando ou saindo de um carro, talvez numa consulta médica que você teve que levar. Você segura no braço daquele homem que um dia segurou no seu. E alguma coisa muda naquele momento. Porque o homem que parecia uma montanha, agora ele precisa de você. E isso mexe com a alma de um filho. Mas para quem? Para quem ele conta? Às vezes, meu amigo, para ninguém. Ele entra no carro calado, ele liga, dirige, resolve, faz, vai trabalhar, compra, como se nada daquilo, como se nada tivesse acontecendo. Ou como se nada tivesse acontecido também. É disso que eu estou falando. Não é apenas ter amigo para preencher tabela, é ter um lugar onde a vida possa ser testemunhada. Alguém que viu você aos 30, depois aos 40 e talvez aos 50 também. Alguém diante de quem você não precisa começar a história do zero. Quem é o homem que sabe a verdade sobre a sua vida? Quem? Agora nós vamos avançar para o espírito. Não é bom que o homem esteja só. É a Bíblia que fala disso, entende? Agora nós vamos falar sobre isso, meu amigo, e voltarmos lá para o Gênesis. Antes da queda, antes do pecado entrar na narrativa, antes de toda a bagunça, antes de tudo aquilo que aconteceu lá, que a gente sabe que aconteceu, existe uma declaração antes de tudo aquilo. Deus disse assim para Adão: não é bom. Ele disse para Adão, não. Ele disse para. Era Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não era Pai, Filho e Espírito Santo. Não era Jesus, né? Não é bom que o homem esteja só. Gênesis no capítulo 2. Percebe a força disso, meu? E aqui ele não está falando de relação sexual aqui, entende? E comunhão não é remédio inventado depois do problema. Está no projeto, meu amigo. Comunhão é comum união. Essa é a tradução da palavra ao pé da letra. E eu quero entrar numa história que para mim tem um significado muito especial, né? A história de Elias, o profeta Elias, um homem de quem eu carrego o nome dele, certo? 1 Reis, capítulo 18 e 19. Elias chega ao Monte Carmelo, certo? De um lado, ele, do outro lado, centenas de profetas de Baal. É confronto, é coragem, é desafio, é pressão, o tempo inteiro ali. E acontece uma das cenas mais conhecidas da história bíblica. Como eles estavam desafiando Deus e Elias como um profeta, ele orou a Deus e pediu a Deus que descesse fogo do céu
e consumisse toda a oferta daquele povo. Se existisse rede social naquela época, meu amigo, aquele seria o momento viral da vida de Elias. Quantos seguidores ele conseguiria naquele momento ali? O maior momento público, a maior demonstração, a maior vitória. Então você vai vir o capítulo, certo? Para quem conhece a história, vem Jezabel. Jezabel vai e ameaça o Elias. E aquele mesmo homem foge. Fugiu para o deserto. Sentou debaixo de uma árvore e chega a pedir a Deus pela própria morte. O cara pensa nisso. Um cara que, capítulos atrás, a gente não sabe dizer quantos anos depois foi isso, né? Fez descer do céu, através da sua oração, para consumir todos aqueles altares falsos ali. O mesmo homem. E não foi 20 anos depois, foi logo depois. Vitória pública de um lado, colapso privado do outro. E nós estamos falando de um homem exemplar, não é? Isso deveria ensinar alguma coisa para nós. Vitória, ela não imuniza homem contra a solidão, meu amigo. Dinheiro não imuniza. Cargo não imuniza. Força não imuniza. Fé não transforma você numa criatura que não precisa de ninguém. E a resposta de Deus para Elias é fascinante, cara. Deus não começa com um sermão quando ele vai falar com Elias. Ele põe Elias para dormir. Elias dorme, recebe alimento, descansa novamente, começa novamente. Ele come novamente, depois vem o silêncio, e aí vem a direção. Com a direção vem a própria missão. E depois da missão, e no caminho que se abre, aparece Eliseu. Outro homem. Olha para você ver onde nós estamos indo com essa conversa, hein? Companhia. Olha a ordem desse negócio, gente. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. O corpo dele estava exausto. O que Deus fez? Cuidou do corpo dele. A alma dele estava esmagada. Existe descanso, silêncio e direção. O espírito dele precisava reencontrar a missão. E o homem precisava de companhia. E onde é que vai bater isso? Corpo, alma e espírito. Você pode até achar que eles andam separados, mas não andam, meu amigo. Eles andam atrelados os três o tempo inteiro. Não adianta você dedicar só a um e esquecer dos outros dois. Ou você dedicar a dois e esquecer do outro. Nenhum deles funciona isoladamente, nenhum. Agora vai comigo para Êxodo 17. Moisés está com os braços erguidos, né? Enquanto ele mantém os braços erguidos, Israel vencia, ela prevalecia. Quando os braços caíam, a batalha mudava. Por quê? Porque os braços dele não conseguiam ficar em pé o tempo inteiro, para cima. Só que os braços cansam. Porque até os braços de Moisés cansam. E isso não significa falta de fé. Significa que Moisés tem corpo. Então, o que acontece? Aparece Arão e Ur, um de cada lado dele. E cada um segura os braços dele. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é esse? Quem é o seu Arão? Quem é o seu Ur? Quem que segura o seu braço quando ele começa a cair, meu irmão?
E ainda existe uma segunda pergunta mais difícil ainda do que essa. De quem você está segurando o braço? Porque amizade não é apenas encontrar alguém para me carregar. É perceber quando o outro começou a baixar os braços também. Em Eclesiastes diz que 2 são melhores do que 1. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Quem gosta de ler a Bíblia aí vai saber do que eu estou falando. Mas existe uma frase dura. Ai daquele que estiver sozinho quando cair. Não cair, não cair, gente, não é vergonha. Não cair é vergonha. Todo homem cai. O problema é cair e não ter ninguém por perto para te ajudar a levantar. É disso que nós estamos falando. Olha Davi. Davi teve Jonatas, né? Uma amizade que atravessou, inclusive, interesses de poder. Jonatas era filho de Saul, o rei antes de Davi. Só que Davi representava uma ameaça ao futuro daquela dinastia dele. Só que mesmo assim, da parte de Davi, existe lealdade, existe aliança, existe amizade. E quando Jonatas morre, Davi lamenta. O guerreiro chora um amigo. Só que a Bíblia não diminui Davi por isso, em momento algum. Ela registra esse acontecimento. Porque isso é sério. E depois existem os valentes de Davi. Os homens que atravessavam perigo por ele. Não estou falando de funcionários, estou falando de escravos. Homens ligados por lealdade a ele. E isso nos leva para uma verdade que nossa geração parece ter esquecido um pouco. Força masculina, meu amigo, nunca significou isolamento masculino. Nunca. Os grandes homens que admiramos quase sempre tiveram outros homens ao lado. A gente decorou o nome do líder, né? Sempre nós decoramos o nome do líder. E esqueceu os nomes de quem segurou os braços deles. Até Jesus nós podemos falar, até de Jesus nós podemos falar aqui. No Getsemane, na noite mais pesada, ele leva Pedro, Tiago e João. Só esses 3 e pede para eles: fiquem aqui, vigiem comigo. Pensa nisso. Imagine Jesus pedindo para eles para vigiarem e pensar e ficar lá com ele, né? Se Cristo naquela hora quis homens próximos, de onde nós tiramos a ideia de que maturidade espiritual significa carregar tudo sozinho? E Paulo, no final da vida, Paulo foi preso, certo? E quando ele está preso, o que ele faz? Para quem não conhece a história, se eu não me engano, todas as cartas que ele escreveu foram enquanto ele estava preso. Ele escreveu para Timóteo, ele pede que venha, pede a capa, pede os livros e registra. Só Lucas está comigo. O homem que atravessou cidades, fundou comunidades, pregou onde foi que ele passasse, sofreu, e escreveu cartas, meu amigo, que atravessariam 2000 anos.
que a gente continua lendo elas até hoje. Só que até ele precisava de companhia. Até ele precisava de companhia. Podemos falar de Jó também. São exemplos assim que a gente pode falar aqui de muitas coisas, muitas coisas. Os amigos de Jó ficaram famosos porque depois falaram besteira. Mas antes de falar besteira, eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles foram até Jó, sentaram no chão junto com ele e ficaram em silêncio. Enquanto ele estava em silêncio, eles ficaram em silêncio. Eu não estou falando de minutos e horas, não, gente. Estou falando de dias. Porque perceberam que a dor era grande para Jó naquele momento. E talvez uma das maiores lições de amizade que esteja exatamente ali, nessa passagem, é que você não precisa saber o que dizer. Às vezes, você precisa apenas não ir embora. Eu falo para você, tem homem que não precisa do seu conselho. Ele precisa do seu corpo sentado numa cadeira do lado ou em frente dele. Nesse bloco 6, nós vamos falar dos homens da história que não fizeram sozinhos. Aristóteles, ele escreveu extensamente sobre amizade. Quem gosta de ler sobre Aristóteles vai saber do que eu estou falando. Ele distinguia amizade ligadas à utilidade, ao prazer e à virtude. E isso continua extremamente atual. Tem homem que você conhece porque existe negócio. Quando acaba o negócio, acaba a relação. Tem homem que está com você porque vocês gostam da mesma coisa. Gostam de sair junto, gostam de festa junto, gostam de beber junto, gostam de viajar junto. Quando a fase muda, a relação muda também. A relação às vezes some. Porque existe aquela amizade muito mais rara. A amizade construída sobre caráter, meu amigo, sobre respeito, sobre desejar o bem para o outro. Essa demora. Ela não nasce no networking, não nasce em 2 encontros. Ela precisa de convivência, ela precisa de tempo. Ela precisa de história. Sêneca também escreveu sobre amizade. Sobre escolher com cuidado, mas depois de escolher, confiar. Porque a amizade verdadeira, ela só exige um lugar onde você possa falar sem precisar construir personagem. Quando você fala do coração, quando você rasga ali o seu peito e abre para aquela pessoa. Marco Aurélio era o imperador, um dos homens mais poderosos do mundo na época. E quando você abre as meditações falando sobre ele, encontra logo no começo uma espécie de inventário de pessoas. O que ele recebeu do avó, o que ele recebeu da mãe, o que ele recebeu dos professores, dos homens que o formaram. Cara, isso é muito significativo. O homem mais poderoso de Roma sabia: eu não me construí sozinho e eu não vou me sustentar sozinho. Ernest Shackleton, na expedição Endurance, indo para a Antártida, né? O navio é esmagado pelo gelo. Homens ficaram presos num ambiente em que um erro podia matar. Um simples erro. E uma das grandes marcas da liderança de Shackleton foi entender que coesão não era luxo naquele momento, era
sobrevivência, rotina, trabalho. Além disso, moral, relação entre homens é muito mais, gente, importante do que nós pensamos. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos um dos outros. Nós romantizamos muito a imagem do homem sozinho enfrentando o mundo, não é? Porque quando a gente olha para essas pessoas que marcaram, essas que eu comentei aqui, principalmente Marco Aurélio, a gente vai sempre lembrar do nome dele, né? Mas a história real quase nunca funciona assim. O explorador tinha uma equipe, o geral tinha oficiais, o rei tinha conselheiros, o missionário tinha companheiros, o filósofo tinha interlocutores, artistas tinha círculo, escritor tinha alguém lendo. Tolkien e C.S. Lewis participavam dos Inklings, homens reunidos regularmente, lendo, conversando, criticando, porque eles também tinham liberdade em falar o que o outro estava fazendo de errado, ou o que poderia corrigir, só que eles estavam produzindo juntos. Imagine quantas coisas que hoje nós admiramos talvez não existissem da mesma forma se aqueles homens tivessem decidido. Não preciso de ninguém, vou fazer tudo sozinho. Imagine. Talvez o problema, meu amigo, não seja que você precise de homens. Talvez seja que nossa cultura ensinou você a sentir vergonha de admitir que precisa. Você entende a diferença? E nesse bloco agora a gente vai falar sobre a geração sanduíche. Agora eu quero falar especificamente com os homens dos 40, que é a minha faixa etária. Porque existe uma pressão muito particular nessa idade. Você olha para baixo de você, certo? Na hierarquia, existem filhos, e aí você olha para cima, existem pais envelhecendo, aí você olha para o lado, casamento, olha para frente, existe o trabalho, você olha para trás, existem sonhos que talvez nem não tenham acontecido e não irão acontecer. E no meio de tudo isso, sabe o que existe? Existe você. Você sustenta filhos que ainda precisam, começa a cuidar de pais que agora também precisam, tem um casamento que precisa de atenção, uma carreira que não permite desligar em momento algum, talvez funcionários, talvez colaboradores, talvez subcontratados, talvez dívida, cartão de crédito, talvez uma empresa, um financiamento, o que quer que seja. Talvez a saúde começou a cobrar coisas que aos 20 anos você ignorava. E a amizade entra no orçamento do tempo. Só que existe um problema aí. Ninguém cobra amizade, meu amigo. Ninguém. Seu filho cobra, o seu chefe cobra, o cliente cobra, o banco cobra, a conta cobra. Não tem como correr disso. A sua esposa cobra presença, o seu corpo cobra descanso, mas e o seu amigo? Seu amigo, ele diz,
Tranquilo, cara. A gente marca outra hora. A gente marca depois. E justamente por ele não cobrar, ele é o primeiro a ser cortado. O primeiro. Talvez, depois de 10 anos cortando aquilo que nunca gritou, você descobre que perdeu justamente aquilo que poderia ter ajudado você a carregar tudo que gritava. Tudo. Amizade masculina não morre necessariamente de briga, meu amigo. Ela morre de agenda. E podemos falar do perigo de ser necessário para todo mundo, aquela pessoa que está disponível para todos. Existe um tipo de solidão que ela aparece principalmente em homens competentes. É a solidão do homem necessário, aquele homem que resolve, aquele homem que conhece, aquele homem que paga, aquele homem que conserta, aquele homem que compra, aquele homem que decide, aquele homem que dirige, aquele homem que investe, aquele homem que organiza, aquele homem que socorre todos. Todo mundo sabe que pode ligar para ele. E o problema é que isso começa a alimentar uma coisa dentro dele. Eu sou o cara que resolve qualquer problema, é só jogar no meu peito. Só que o problema é que isso existe um preço para isso. Se eu sou sempre o que resolve, quando que eu vou admitir, meu amigo, que não sei? Quando que eu vou admitir que eu não sei? Se eu sou sempre forte, quando que eu digo que estou com medo? Se todos dependem de mim, meu amigo, para quem eu mostro que hoje eu queria depender de alguém? Para quem? Talvez exista um homem ouvindo agora que não sabe receber ajuda. Você aí. Que sabe dar ajuda. Paga almoço, ajuda na mudança, empresta ferramenta, resolve carro, dá conselho, empresta dinheiro. Mas se alguém pergunta, e você? Está precisando de alguma coisa? A resposta é automática. Não, está tudo bem. Não preciso de nada, está tudo bem. Mesmo quando não está tudo bem. Ele diz que está tudo bem. Isso também precisa de treinamento. Precisa ser treinado. Você precisa treinar receber. Você precisa treinar dizer. Principalmente preciso. Você precisa dizer preciso. Você precisa aprender a dizer não sei. Você precisa aprender a dizer vem comigo que eu vou te ajudar. Porque senão, meu amigo, nós vamos ficando sozinhos pelo caminho. Você precisa aprender, pode me ajudar? Sabe por quê? Porque vulnerabilidade não significa entregar sua vida para qualquer pessoa. Significa existir pelo menos um lugar onde você não precisa atuar, meu amigo. E nesse bloco, nós vamos falar de quando o homem cai e ninguém sabia. Existe uma frase que aparece muitas vezes depois de um colapso masculino. Sempre. Eu não sabia. A esposa não sabia. Os filhos não sabiam. Os amigos não sabiam. Os colegas não sabiam. Ele parecia normal. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre esse assunto. É por isso que eu estou aqui dando a minha cara.
Funcionamento não é prova de paz. Silêncio não é prova de força. Isolamento prolongado merece ser levado a sério. Por isso que tantos homens têm feito tanta besteira nos últimos tempos. Tem homem que aguenta tanta coisa calado que as pessoas confundem silêncio com estabilidade. E não é. Não é. Isso eu posso te garantir que não é. Se você chegou num lugar emocional muito escuro, não transforme esse episódio em mais uma coisa de que você consome sozinho, meu amigo. Procure alguém hoje. Procure um amigo, talvez a sua esposa, um familiar, um padre, um pastor, quem quer que seja. Um profissional da saúde. Gente, hoje em dia são tantas terapias disponíveis que tem para a gente hoje, com tanta facilidade. Procure alguém hoje, não amanhã, hoje. É hoje que você precisa, não é amanhã. Porque pedir ajuda não contradiz força. Eu vou falar mais uma vez. Porque pedir ajuda não contradiz força. Às vezes é exatamente a ação necessária para preservá-la, tá? E nesse bloco, nós vamos falar sobre o protocolo CAI, corpo, alma e espírito. Agora chega de diagnóstico. Nós vamos fazer uma coisa aqui juntos. Primeiro, pega um papel. Agora, escreve 3 nomes. Já aperta o pause aí. Escreve 3 nomes. 3 nomes que você poderia ligar às 3 da manhã. E não precisa mostrar para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Isso é seu, só seu. Se vier 3 nomes, cuide desses homens. Se veio só um, começamos por um, meu amigo. Agora, se não veio nenhum, não use isso para se condenar. Use como diagnóstico. Porque se você aprender a diagnosticar as suas fraquezas, aonde você precisa melhorar, meu amigo, garanto, você não vai precisar de terapia. Agora, uma pergunta mais difícil ainda. Na lista de quantos homens seu nome apareceria? Segundo, pare de esperar convite. A partir de agora, você chama. Você liga para ele. Sem pensar assim, ó, eu chamei da última vez. Sem placar nenhum orgulho. É sem orgulho. Sem placar e sem orgulho nenhum. Cara, sábado eu vou treinar. Vamos comigo? É só isso. Tem um amigo meu, Sérgio, que eu falo sempre dele aqui. Todo sábado e domingo ele me manda mensagem. Vamos treinar hoje? Hoje de manhã eu não pude treinar. Amanhã de manhã eu falei que eu ia treinar. Amanhã eu vou jogar golfe, só vou poder ir à tarde. Terceiro, ressuscite um nome. Vá nas suas listas de contato e procure aquele amigo lá que você não liga, que você não fala com ele há muito tempo. Escolha um homem com quem você perdeu o contato. Não mande um texto de 15 parágrafos, meu amigo. Mande um áudio. Cara, lembrei de você hoje. Faz tempo. Como que você tá? 30 segundos. Você não precisa mais do que isso. Nós precisamos um dos outros. Quarto, criatividade. Não precisa marcar uma reunião de amizade, meu amigo. Não precisa. Vai fazer alguma coisa e chama ele para fazer junto. Vai treinar, vai tomar um café, vai comer alguma coisa, vai fazer uma caminhada. Vai fazer uma caminhada na praia. Quem tiver praia, combina um churrasco. Eu já fiz churrasco de 2 pessoas. E hoje eu vou ligar para esse cara. Que tem muito tempo que a gente não se reúne, né? A gente não se sai juntos. Vai arrumar uma pesca para fazer, uma obra junto, uma obra de caridade,
um jogo qualquer coisa, invente alguma coisa. Nós somos criativos para tanta coisa. Ombro a ombro, meu amigo, ombro a ombro. É disso que nós estamos precisando hoje. Quinto, crie repetição. Não faça isso hoje e só vai fazer isso daqui a um ano. Faça uma quinta-feira por mês, ou um sábado por mês, um café depois da academia, um café depois do treino, um café depois do golfe, o que quer que seja. Não interessa, não importa. Data fixa. Fala, olha, o terceiro sábado ou terceira quinta-feira nós vamos estar reunindo todo mês. Todos nós temos a mesma quantidade de horas por dia. Todos nós temos as responsabilidades. Todos nós temos os nossos compromissos. Porque a amizade, ela precisa de frequência. Regularidade vence intensidade. Sexto passo. Tire o peso da sua esposa. Talvez exista uma conversa importante que vocês precisam ter. Eu percebi, essa é a conversa que você vai ter, tá? Eu percebi que coloquei muita coisa emocional sobre você. Eu preciso reconstruir amizades com homens. Não para me afastar de você, para chegar melhor em você. Entende isso? Deixe de machismo. Sétimo passo. Tem uma frase verdadeira que eu gosto muito dela, tá? Na próxima vez que estiver com seu amigo ou com um amigo qualquer, arrisque uma. Cara, essa semana foi difícil. Pô, foi muito difícil. Talvez ele vai perguntar por quê. Talvez não. Mas uma coisa eu te garanto, você abriu uma porta. Eu te garanto. Oitavo passo. Pare de procurar apenas o seu Arão. Seja Arão também. Olhe para algum homem que você conhece, meu amigo, e pergunte: como você está de verdade, meu amigo? Sem voltinha, sem desculpa. E quando ele responder, não corra para dar conselho, somente escute o que ele tem para dizer. Nono passo. Tem alguém abaixo e alguém acima de você. Um homem mais novo que possa ajudar, que você possa ajudar ele, né? E um homem mais velho com que você possa aprender. Homem precisa de irmão, mas também precisa de mentor. Não tem como correr disso. E também precisa ser mentor, né? Porque se você aprende com um, aquilo que você aprendeu, se você colocar em prática com o outro, esse aprendizado seu vai ficar muito mais real. E vamos para o 10º passo. Corpo em companhia. Treine perto de gente. Eu sei que talvez você queira treinar em casa e tudo. É mais barato, talvez não. Treine perto de gente. Não abandone o seu treino sozinho se ele funciona para você, tá? Mas adicione alguma atividade em que exista repetição com outros homens. 11º passo. Espírito em comunidade. Não apenas entrar na igreja e sair. Conheça gente, participe da sua comunidade, sirva a sua comunidade. Tem alguém que saiba o seu nome. Alguém que perceba quando você não apareceu. Porque fé não foi desenhada apenas como experiência individual. Décimo segundo, dê tempo.
Nada vai acontecer no estralar de dedo ou num piscar de olhos. Você levou anos para chegar até aqui. Eu levei 45 anos para chegar até aqui. Não espere reconstruir uma amizade profunda em 3 semanas. Plante, regre, apareça, convide, sirva, escute mais do que fale, repita, só faça isso. Só faça isso, nada mais. Um nome, só um nome. Agora volta comigo lá para o começo. 11h40 da noite, a casa está em silêncio, o telefone está na sua mão. Certo? Eu vou pegar o meu aqui. O telefone está na sua mão. A lista de contatos, certo? Clientes, fornecedores, conhecidos, ex-colegas, seu irmão, amigos do futebol, aquele amigo antigo, todos esses na sua lista aí. Só que agora eu não quero que você procure alguém para ligar às 3 da manhã. Eu quero outra coisa. Procure alguém que talvez esteja fazendo exatamente a mesma coisa que você. Talvez exista um homem olhando para a lista dele nesse momento e o seu já esteja lá. Talvez ele também esteja esperando você chamar ele. Talvez os dois estejam com saudades de sentar, de bater um papo, de rirem. Talvez os dois estejam orgulhosos demais para aceitarem. Ou ocupados demais. Empresa crescendo, filhos crescendo, netos chegando, cansado demais. E talvez nenhum dos dois precise de uma grande conversa. Talvez, meu amigo, alguém só precise começar. Comece você, então. Só um nome. Um nome. Um áudio. 30 segundos. Hoje. Hoje. Não é amanhã, não é depois. Hoje. Cara, lembrei de você. Eu estava aqui fazendo isso, lembrei de você. Como que você tá? É só isso. Nada mais do que isso. Porque você não ficou sozinho de uma vez. Não foi num estalar de dedo, não foi num piscar de olhos. Você foi ficando pelo caminho. E também não vai reconstruir tudo de uma vez. Isso aí eu te garanto. Te garanto. Vai ser um homem de cada vez. Nada mais do que isso. Cuide do seu corpo. Porque um corpo cansado, meu amigo, carrega um isolamento de maneira diferente. Conheça a sua alma. Porque aquilo que você conhece, que você não consegue nomear, começa a governar você em silêncio. Terceiro, fortaleça o seu espírito, mas não confunda força espiritual com isolamento. Tá? Moisés precisou de Arão e Ur. Davi precisou de Jonatas. Paulo precisou de Lucas e Timóteo. Elias precisou descansar, comer e ouvir Deus. E depois caminhar com Eliseu. Jesus, no Getsêmani, ele chamou os homens para permanecerem perto deles. Perto dele. E talvez a pergunta não seja: por que
eu preciso de alguém. Talvez ela seja: de onde eu tirei essa ideia de que deveria conseguir fazer tudo sozinho? Essa deveria ser a pergunta. Meu nome é Elias Ramos, esse é o Método Caio, nosso podcast semanal, Corpo, Alma e Espírito. É com uma alegria tremenda que nós partilhamos com vocês esses assuntos aqui. Eu sei que esse de hoje não foi um assunto fácil, porque é um assunto que me toca, né? E nenhum dos três foi feito para funcionar sozinho, no corpo, alma e espírito, meu amigo. Os três andam alinhados, de mão dada. Um grande abraço a todos e até a próxima.